A paz seja convosco, abençoados em Cristo, do Brasil e do mundo, que me ouve neste momento. Dando continuidade nessa sequência de estudos, o fim e o anticristo, eu quero dar uma ênfase nessa sequência, ainda no capítulo 24 de Mateus, sobre a profecia das características para o fim. Mas qual o fim? O Senhor falava. Nós vimos, a gente viu lá no estudo do vídeo anterior, que todos aqueles traços que o Senhor falou do que seria o fim, os traços, os sinais do fim dos tempos, de sua vinda, quando ele partiu, logo após começou as perseguições, foram, como o Senhor dizia, iam ser levados à sinagoga, açoitados, perseguidos, mortos. Todos os apóstolos foram perseguidos, levados às sinagogas, mortos, todos mortos, com exceção, a gente sabe, com exceção a João, que terminou na ilha de Patmos preso, mas todos os outros perseguidos e mortos, crucificados, decolados, e todo tipo de morte horrenda. E os outros discípulos, como outros seguidores que Nero pegou, jogou na arena, foram devorados por leões, e todo tipo de atrocidade que a gente possa imaginar, inimaginável, foram praticadas. Tremores de terra já começou a se iniciar, falsos cristos apareceram, começou a levar um monte de judeus atrás, falsos profetas, pestes, se iniciou por ali. Tudo isso começou a se cumprir ali, passo a passo. Não ficará pedra sobre pedra. Nós vimos que foi no ano 70. A abominação desoladora que a gente viu no outro vídeo, que foi nos tempos do rei Antíoco Epifânio V, no ano 168 de Cristo. Aí tem, em cima dessa profecia, tem pessoas que dizem que é num templo que será reconstruído no futuro, nos nossos dias, ou um pouco mais à frente, que já está em processo de andamento, como eu falei no outro vídeo. Quem viu outro vídeo sabe do que eu falei. Que está em processo de andamento. Falam que é algo abominável, tão abominável como aconteceu em 168 a.C., que acontecerá. Mas tem uma outra visão, que não, que a profanação do templo houve. Coisas absurdas houve. Que o general dos exércitos, Tito, uns interpretam assim também, que o general Tito invadiu o templo e causou coisas abomináveis, porque ele entrou onde não poderia entrar, que era o Santo dos Santos, roubou o candelabro do Senhor e vários outros utensílios de grande importância para o Senhor. Entrou onde não poderia entrar, ele entrou. E incendiou todo o templo. Outros identificam isso como algo abominável da desolação, comparado a algo tão terrível como foi nos tempos de Antíoco. Vamos lá. E verá aí um ponto interessante hoje. É por isso que eu digo, esse estudo que eu estou trazendo, como eu falei, não não. Estamos trocando, nos ajudando. Um pouco do que eu sei com o que o irmão sabe, e a gente vai se juntando e chegando a um ponto de conhecimento. Eu conversando sobre esse tema com o irmão Ulisses, se estiver me ouvindo, estiver vendo, Deus esteja com você. A gente trocando ideias de todas essas profecias, trocando experiências, ele falando justamente o que eu disse a vocês, no Mateus 24, como também está em Marcos e em Lucas. Tudo aquilo veio se cumprindo logo após, quando o Senhor deixou as pistas do juízo, do fim, e ele partiu, pronto. Após disso começou as perseguições aos discípulos, tanto apóstolos, como a todos os discípulos, e seguidores, tudo passou perseguições, como a gente conhece bem. Todos foram mortos, massacrados, e muitas outras coisas. E aí tem coisas que a gente não consegue encontrar nas Escrituras. Você tem que procurar um outro livro para dar o auxílio. Por exemplo, vimos que todas as profecias se cumpriram. Todas. O templo não ficou pedra sobre pedra no ano 70 depois de Cristo, sim. Mas tem fatos interessantes que ele comentou comigo, dividiu comigo e mandou pesquisar. Por exemplo, eu falei no vídeo passado sobre Flávio Joséfo.
nome romano. O nome dele é Yosef ben Martialro. José, filho de Matias. É o nome judeu, é um judeu fariseu. Nasceu no ano por volta ali do ano 33, 34, depois de Cristo. Viveu até por volta do ano 100, 103. Ele viu o massacre do seu povo. Até tentou se insurgir com pequenos revoltantes, com pequenas pessoas que queriam liberdade, pequenos revoltantes judeus, para tentar combater Roma, mas foi capturado. E aí se rendeu a Roma e passou a ser servo de Roma. E teve seu nome, né? Seu nome judeu foi mudado para conhecido, como nós conhecemos, um grande historiador, Flávio Josefo. Grandes especialistas falam, olha, depois da Bíblia, a história dos hebreus, depois da Bíblia, o segundo livro mais importante é a história dos judeus, de Flávio Josefo. Porque é uma pessoa que viveu ali. Ele viu, ele acompanhou. Ele nasceu há poucos anos depois que Cristo foi morto. E ressuscitou e voltou ao céu. Estava fresquinho tudo aquilo, todos os acontecimentos. Ele viu tudo. Ou melhor, ele sentiu o início de tudo. E quando ele nasceu, poucos anos depois, Cristo tinha sido crucificado e partido. Ele viu todo florescer desse novo movimento, o cristianismo. Ele viu tudo. E ele descreve. E viu coisas bárbaras, como o massacre do seu povo. E tem coisas que ele fala que nos ajuda a entender perfeitamente a profecia. Como os profetas, como a gente lê na Bíblia, o Senhor nunca faz nada sem que avise ao seu povo. Muita gente, não dá para saber, não dá. Esse é o objetivo que eu trago para vocês, que dá. Dá para saber. Você não vai saber, como o Senhor diz, nem o dia, nem a hora você sabe. Mas os tempos, dá para saber. Ele dá pistas. Senhor, diga o sinal. Diga quando acontecerão essas coisas e o sinal da tua vinda. E ele começou a descrever, passo a passo, tudo. E você começa a observar que tudo foi acontecendo e aconteceu. Foi acontecendo, passo a passo, foi acontecendo, pá. Tinha algumas dúvidas que eu parei, observei, tive uma dúvida em alguma coisa. Aí, por exemplo, em termos da abominação desoladora, que a gente conversou sobre isso, que tem pessoas que dizem, não, é para os templos, o templo que reconstruirá, acontecerá, o anticristo causará algo tão terrível, tão abominável como o outro. Mas uma outra parte da história conta que não. Tito causou coisas abomináveis, que entrou no Santo dos Santos, profanou, carregou coisas como o candelabro de ouro no templo do Senhor, onde só os sacerdotes podiam entrar. Ele entrou, profanou e carregou, incendiou o templo. Outros já identificam isso como abominação desoladora. E um outro ponto, que aí também há uma briga teológica enquanto a isso. Aí o irmão me falando e disse, procure no livro de Flávio José. Eu tinha já procurado alguns temas que eu queria trazer mais à frente, em vídeos mais à frente sobre esse estudo. Mas ainda não tinha parado para observar isso. Aí quando ele me falou sobre o quê? E verá, em cima desse tema que eu disse, o Senhor nunca faz nada sem que avise ao seu povo. Ele dá sinais. É como hoje. Ele vem dando sinais, passo a passo, nos tempos, na natureza, no sistema político, nas fomes, nas pestes, nos terremotos, no sistema da apostasia que está se espalhando por todo mundo, cataclisma mundial, o povo abandonando a fé, se esquecendo dos princípios do cristianismo, dos princípios básicos do evangelho. Estava uma verdadeira nojeira assistir certos cultos, meu Deus, é terrível. E está se fechando e o povo não está nem aí, está dormindo. Está no sono. Um sono profundo, tem que se acordar, mas estão dormindo. Todas essas dicas o Senhor deu. E uma das dicas, o que o irmão Ulisses me falou, e eu fui pesquisar, ele vai pesquisar para você ver que interessante. Os sinais que o Senhor deu, ele descreveu, ele deu, que aconteceu muito próximo. Agora, onde você encontra? No livro de Flávio José, História dos Hebreus. Flávio José, historiador, contando coisas que ele achou assombroso. Coisas assombrosas que ele contou, que ele escreveu em seu livro, que ele viu, e teve coisas que ele viu que ele se espantou e disse assim, oxe, se eu falar essas coisas, vão até me chamar de louco.
coisas antes do acontecimento da destruição do templo. Sinais nas nuvens. Sinais no tempo. Sinais no templo. Coisas incríveis que eu baixei aqui na internet, no site, um pedaço do livro, para trazer para vocês para ler. E vocês, minha gente, quando a gente começa a ver o que está aqui, a gente passa a entender melhor. Aqui, ó. Quando eu comecei a ler isso, aí eu entendi algumas coisas melhor. Vamos ler. Pô, Flávio José, está no livro A História dos Hebreus, vejam só. Ele deu descrição de várias coisas que se sucederam bem próximo da destruição do templo. Vejam só. Na sua lista de eventos em comum, que apareceram na primavera dos anos 70, depois de Cristo, o judeu Flávio José relatou que uma estrela, um cometa, que parecia ser em forma de uma espada, que parava sobre Jerusalém por cerca de um ano. Passou um ano, ele olhou assim, que não é um cometa? O que é isso? Que coisa estranha. Tem o formato de uma espada e está sobre Jerusalém. Passou um ano, essa imagem sobre forma de espada sobre Jerusalém. Vamos lá. Ele disse: como homem apaixonado, sem olhos para ver, ou mentes para se considerar, e quem não considerou isto não sabe de nada, pois são as denúncias de que Deus fez para eles. Portanto, houve uma estrela semelhante a uma espada, que se situava acima da cidade, ou um cometa, que continuou um ano inteiro sobre o céu de Jerusalém. Olha só, ele olhou e observou e disse: o que é isso? Passou um ano inteiro, aquele estrela, ou um cometa, como ele não sabia identificar direito, agora era um formato de uma espada. Ele tinha um formato de espada. Espada, gente, o que quer dizer em profecia? Juízo. É a mesma coisa quando o Senhor, é mal interpretado por alguns, que diz quando o Senhor diz: eu venho como um raio. Se põe no ocidente, puf. Aí muita gente interpreta essa passagem do raio, do trovão, o Senhor vindo como um raio, como, olha, é o arrebatamento. Buf. Não. Trovão, raio, relâmpago, na Bíblia, é juízo. É juízo. É sinal de juízo. Quando o Senhor vir, vai julgar, juízo. Esse relâmpago, quando ele diz que vem, é sinal de juízo. Justamente aí você observa o raio, quando ele diz que vem como um raio, relâmpago, é sinal de juízo. É a mesma coisa dessa descrição que está no livro de História dos Hebreus, de Flávio José, que ele olhou e passou, e viu isso e disse: que coisa estranha. Um formato de uma espada. A espada quer dizer juízo. Agora, você só passa a ter certeza disso depois que acontece. Depois que aconteceu todos os fatos. Vejam mais coisas que ele continuou a enumerar. O historiador judeu então continuou a enumerar uma série de estranhos acontecimentos na primavera do ano 70 depois de Cristo. Em 8 de março, abril, vamos dizer assim, ele tem dúvida nessa parte. Quer dizer, ele não tem dúvida. Os historiadores que fizeram a tradução dessa parte têm dúvida. Mas, observando a história da Páscoa, porque esse fato aqui se passa na Páscoa, lá em abril, sempre em abril. Vamos lá. Em 8 de abril, uma semana antes da Páscoa, por isso que eles falam no finalzinho de março para o início de abril. Que a Páscoa lá em média em abril, no início de abril. Aí ele colocou aqui março, finalzinho de março para abril. Em 8 de março para abril, uma semana antes da Páscoa, na hora 9 da noite, uma grande luz brilhou em volta do altar dos santos, que parecia ser brilhante como o dia. A luz que durou até uma meia hora. Durou uma meia hora essa luz. Durante esse mesmo festival de Páscoa, quando um sumo sacerdote estava programando para sacrificar uma novilha vermelha, surgiu um cordeiro no meio do templo. Na noite da Páscoa, 14 de abril, o portão leste do interior do templo, que era de bronze bastante pesado, foi com dificuldade fechada por 20 homens.
e repousava sobre uma base armada com ferro, parafusos apertados e que eram fincados firme no chão, que havia feito de uma pedra inteira. Foi observado a abertura da grande porta por sua própria iniciativa, à meia-noite e à 6ª da noite. 5 semanas mais tarde, em 21 de maio, ao pôr do sol, algo estranho nos céus de Jerusalém, no qual se via objetos parecidos com carroça, de tropas de soldados vestidos com as suas armaduras, foram vistos entre as nuvens do céu e em torno da cidade. Seriam discos voadores? Ou sei lá o que seja, o que era. Isso já é o povo de hoje fazendo a leitura e imaginando coisas assim. Isso é a descrição de Flávio Josefo. Essas coisas que ele via. Aí tem partes que ele diz assim, oxe, essas coisas se a gente falar para algumas pessoas, ninguém vai achar que a gente está louco. Ele via essas coisas e outros viam. E os sábios olhavam e diziam, isso não é coisa boa. O livro conta, isso não é coisa boa. Deve ser um mau presságio. E a grande maioria do povo não estava nem aí. E finalmente, 2 semanas depois, à meia-noite de Pentecoste, como os sacerdotes estavam passando a noite no pátio interior do templo, como era de costume, para desempenhar as suas tarefas do dia, disseram que, em primeiro lugar, que eles sentiram um tremor no chão, e ouviram então um grande barulho. E depois que eles ouviram um som, como de uma grande multidão, que dizia, vamos se retirar daí. Outra história parecida com a do historiador judeu Flávio Josefo, sobre a destruição do templo, se encontra no Talmud, um livro judeu onde se relata, nossos rabinos ensinaram, nos 40 anos que antecederam a destruição do templo, a sorte não esteve em mãos certas, tampouco a correia cor de carmesim tornou-se branca, como também não brilhou o raio do sol, mais ocidental, e as portas do santuário se abriram por si mesma, até que Joarã ben Zacai a repreendesse, porque haveria tu te tornares causa de espanto. Sei que será destruído, pois Zacarias bem ido profetizou a teu respeito. Abre tuas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Aí você chega aqui, ó, Lucas 21, 20. Jesus falando, quando vides exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos não venham para ela, porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daqueles que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra estes povos. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jesus será pisoteado pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. Quando você olha, 2 coisas. O Senhor nunca faz nada sem avisar. O Senhor deu dicas infalíveis na Bíblia toda para saber quando é o fim. Como está no livro de Flávio José, ele diz, os sábios que viam esse sinal diziam, isso não é um bom presságio. Isso é um mau presságio. E outra, ainda faltou aqui, porque eu não li aqui. Eu li já em outra parte, em outro site do livro. Essa partezinha aqui não está bem. Apareceu também 7 anos antes, olha mais um sinal, 7 anos antes, um homem. Ele ficava dizendo, destruição ao templo, destruição a Jerusalém, vai acabar tudo aqui, vai destruir tudo aqui, tudo não vai sobrar nada. Destruição ao templo, destruição em Jerusalém. Ficava repetindo esse tipo de coisa. Fim de Jerusalém, fim do templo. E o povo ficava olhando e dizia, o que é que tanto esse homem fica repetindo essas coisas? Ele ficava o tempo todo com essas conversas. E o povo dizia, que tanto esse homem diz isso? Oxe. Os sábios diziam, isso não é coisa boa não. Os sábios sempre diziam, isso não é coisa boa não. Como viram esse sinal, dizia, isso não é coisa boa não, isso é mau presságio. Isso não é coisa boa não. E quando viram ele falando também, os sábios diziam, isso não é coisa boa não. Mas muitos, a maioria, isso é um louco, chama ele para cá. Quem é você? De onde você veio? E ele repetindo as mesmas coisas. E o povo toma e leia nele. Quem pegou ele, os comandantes do templo, o pessoal, meteram a chicotada não, chicote, e mesmo assim ele dizendo isso. Minha gente, depois soltaram ele. Ele continua a dizer essas coisas por 7 anos. Olha,
7 anos ele passou dizendo a mesma coisa, sem esmurecer, andando pela cidade de Jerusalém, falando da destruição que ia vir do templo, da cidade. Ele continua repetindo, seguramente, sem cansar, sem cessar, com a mesma força. Até que depois o mataram. E até o fim, ele dizendo a mesma coisa. O que é que se cumpriu? Quando Flávio José viu aquela estrela, tudo, vários sinais, passo a passo, antes da destruição. Tudo isso foi já bem próximo ali, da destruição. E num ano mesmo que teve sinais mesmo. Até que Tito veio, com as suas legiões, invadiu, profanou o templo, tocou fogo, destruiu tudo. Depois começaram a tirar as pedras. O ouro que começava a derreter, uma parte que está as paredes, começou a escorrer entre as frestas das pedras. E ele começou a tirar. Aí o Senhor disse, não ficará pedra sobre pedra. Matou cerca de 1 milhão, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Outros foram capturados. E os que foram capturados, o que é que houve? Os que foram capturados foram escravizados, vendidos, espalhados por nações. Mais ou menos por volta do ano 135 surgiu outro. Surgiu um outro que se dizia Cristo. O nome é até confuso, até escrevi aqui. É o Bacosheba, é um nomezinho. Um outro que se dizia Cristo. Se juntou com algum judeu, ainda botou para combater. Aí Roma, pronto, pulverizou e dizimou de vez. E aí foi o fim mesmo. E aí eles foram espalhados por todo o mundo. Até 1948. Quando eles se tornaram mesmo nação. Novamente, né? Mas até nesse período foram destruídos, dizimados e espalhados por todos os cantos. Mais de 1 milhão. As estradas tinham um monte crucificado. Outros correram. Muitos correram. Quem ouviu, tudo se cumprindo passo a passo. Os sábios, olha só, os sábios, é comparado com, em todas as épocas tem gente sábia. Os sábios ficavam observando os sinais e se lembrando de tudo que Jesus disse. Olha só, quando virdes Jerusalém cercada, fuja. Fuja. Fuja que o seu fim está próximo. Ele não estava se referindo ali do fim do mundo, mas sim o fim de Jerusalém naquele tempo. E ele olhou assim, e correram. Muitos correram, outros não. E foram dizimados e destruídos. Flávio Josefo conta, no livro dele, ele olha, era triste. Era banho de sangue. Sangue, sangue escorria, parecia água, parecia chuva. Sangue, carne ficina. Mulheres grávidas, estraçalhavam, como o Senhor disse, ai, como será triste das grávidas naquele dia. Estraçalhava, massacravam, foi terrível aqueles dias. E depois, em vídeos mais à frente, eu vou contar os detalhes mais dessa parte. Foi terrível. Como nunca houve, nunca tinha havido algo tão terrível até aquele momento, naquele tempo. E outras coisas, dentro daquele capítulo, que também, como você vê, está em Marcos e Lucas. Ali foi o estopim, o início de tudo, passo a passo. Teve coisas que se cumpriu ali. Grande parte de tudo aquilo. Tem historiadores que falam, não, teólogo que diz, tudo se cumpriu ali. Agora continua, mais e mais, e aumentando mais e mais. Aí vem os tempos de hoje nossos, que é o tempo da apostasia, se engrossando mais e mais, cada vez mais, até surgir o inimigo. O inimigo de Deus e o inimigo do povo de Deus. E aí sim verá, e assim sim virá Jesus. Eu quis trazer esse vídeo agora, dando um complemento, como eu disse, no capítulo anterior, sobre coisas. Teólogos que falam que tudo se cumpriu ali, mas continua, é claro, numa outra forma. Nós continuamos, mas tudo aquilo ali, quando ele disse, não passará essa geração que tudo, até que tudo isso se cumpra, e se cumpriu. Outros dizem, não, cumpriu grande parte ali. Mas ainda está indo, ainda está se fechando. Grande parte daquilo ali vai as perseguições, não ficará pedra sobre pedra, o sacrilégio terrível, os sinais no céu, nos tempos, viram todas aquelas caras, todos os sinais que o Senhor deu, tudo que ele disse aconteceu. Passo a passo, tudo. Agora, tem coisas que estão se alastrando até o cumprimento dos séculos, até o fim. Que tem coisas que ainda faltam.
É claro que falta. Estamos pelos cálculos. Se a gente for calcular, não vamos calcular dia nem hora, porque a gente não sabe. Vários na história que tentou fazer isso, calcular dias e horas, passou vergonha, vamos dizer assim, né? Causou desilusões a muitas pessoas, marcando data. Porque o Senhor disse, só o Pai sabe. Agora os tempos dá para saber. Veja os sábios daquele tempo. Quando viu os sinais, dizia, isso não é bom. A maioria não estava nem aí. É como no dia de Noé, disse o Senhor. Casas, dá em casamento, bebe, fazem de tudo. A mesma coisa hoje vai ser do mesmo jeito. Os sábios, fazemos como aqueles sábios, que identificamos os sinais e observamos, está tudo aí. Agora, como eu disse no outro vídeo, e vejo muita gente dizendo, e é uma verdade, você para estudar, e à medida que eu for fazendo os vídeos, a gente vai vendo mais passagens que indica mesmo a gente que nós temos que olhar, ó, é para lá, Jerusalém. Ali é o relógio de Deus. Ali é os sinais. Você tem que olhar ali, ó. É claro. Ali é o ponto central. Mas só basta você parar hoje, comparando, estudando a Bíblia e todas as escritas que estão aqui. Você começa a observar ao redor do mundo. Está faltando, se você for olhar os cumprimentos de tudo que está aqui, está faltando muito pouco para tudo se cumprir. Mas as pessoas não estão nem aí. Saiba de uma coisa, nem eu, nem você, nem ninguém nessa terra vai conseguir deter uma profecia que Deus deixou. Deus disse e vai se cumprir. Mas eu só faço parte dela negativamente se eu quiser. Eu estou dormindo, eu só fico dormindo se eu quiser. Se eu estou vendo tudo isso aqui na minha frente, por que não me acordar? Acorde sim. Por que não me acordar? Me acordar para quando o Senhor vir eu estar de pé diante dele. Vigiai-vos e orai-vos, porque não saber a hora que eu venho. Ele dizendo, eu venho na hora que menos se espera. Vai pegar um monte dormindo, desprevenido. Ele falou isso para que a gente fique acordado, na fé. Guarde as suas palavras até o fim. E tudo está aí os sinais, velho. Fazemos como aqueles sábios daqueles tempos, que viu os sinais e ó, vamos fazer do mesmo jeito, minha gente. Acordados. E com esse vídeo, eu vou encerrando esse vídeo, essa sequência aqui, por hoje. Até o próximo vídeo, onde eu vou dar continuidade a esse estudo. Eu vim com esse para dar uma ênfase em alguns pontos, como eu disse. Eita, naquele vídeo faltou dizer que o relâmpago, como o Senhor disse que vem como relâmpago, o relâmpago em profecia quer dizer juízo, né, em sinal de que, tão rápido que você não vai perceber não. Nas profecias profundas de escatologia, dentro das escrituras bíblicas, o relâmpago é como, vamos dizer assim, um adereço divino de juízo. É o juízo. Ele é juízo. Aí você olha aqui, ó, fazendo parceria com o que Flávio José viu em seu tempo. Que olhou, poxa, esse cometa é uma estrela, ou não sei, ele tem formato de uma espada. Uma espada, e a espada representa juízo. E justamente, no mesmo ano, General Tito entrou e pulverizou e massacrou Jerusalém. Dizimou mais de 1 milhão de judeus mortos. Pulverizou Jerusalém. Não sobrou nada. Foram vendidos como escravos, largados ao léu, espalhados por todas as nações. Olha só. E o Senhor deu dica. Os sábios escaparam, viveram. Os prudentes morreram. É a mesma coisa hoje. O sinal está todo aí, ó. Os prudentes salvarão. E os outros serão dizimados e destruídos como foi naquele tempo. Vamos querer ser pegados de surpresa? Irmãos que me ouvem. Não. Não. E é este complemento que eu trago para vocês, daquela passagem anterior, dando uma ênfase a ela. E até a próxima sequência desse estudo, onde agora sim eu vou trazer. Vamos agora para o Antigo Testamento, Tanar, primeiros escritos. E vamos ver o que é que os profetas ali, como Zacarias, Ezequiel, Isaías, o que é que eles falaram do dia do Senhor, de sua vinda. O que é que ele falou? Mais pistas para a gente juntar o quebra-cabeça para o vídeo final que eu quero trazer Daniel, dando desfecho final e nos mostrando de onde vem o inimigo, o nosso inimigo. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.